Olá, meu amigo! Neste vídeo, faremos uma panorâmica do livro Plenitude, a fim de que você tenha uma noção geral do que encontrará nas respectivas videoaulas de cada capítulo. A temática central é o sofrimento, desde as suas origens até o caminho para a libertação dele. O livro aborda o sofrimento como um meio através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. Em uma comparação simples, o sofrimento seria como aquela provinha que o aluno do ensino fundamental faz ao final de cada bimestre e que serve para que ele expresse que aprendeu o conhecimento teórico que lhe foi ministrado. E ante a oportunidade que esse teste lhe proporciona, que ele consolide aquele conhecimento, isto é, torne-o mais sólido em seu ser, como bem anuncia o significado da palavra no dicionário Aulete Digital. De fato, quando experienciamos um conhecimento e não só o decoramos, ele cria raízes em nossa consciência e, pela repetição, se torna um hábito. E um hábito é algo que fazemos sem muito esforço, pois que já se transformou em um automatismo. Você que já dirige automóvel há alguns anos sabe muito bem do que estou falando. Hoje, você pisa na embreagem para trocar de marcha sem precisar concentrar sua atenção naquele ato. É que você solidificou esse conhecimento. Daí dizer que o sofrimento permite expressar o progresso que a criatura alcançou e consolidá-lo. O livro também nos mostra que é o sofrimento, ao menos no estágio evolutivo em que nos encontramos, meio indispensável à nossa evolução. Sem ele, não teríamos como solidificar o conhecimento adquirido. Seria como aquele que decorou o Evangelho, porém nada modificou sua vida. Ciente de nossa imperfeição, Deus entendeu ser este o meio mais adequado para alavancar o nosso progresso individual. E como veremos quando do estudo do capítulo 5, a dor e o sofrimento em geral são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento que, mediante as sensações e emoções afligentes, propelem o ser para outros planos, patamares mais elevados, nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa, mais nobremente convidativos. Note, portanto, que ao passo que evoluirmos, outros mecanismos que não a dor e o sofrimento serão eficazes para promover a nossa evolução. Esse trecho é interessante por dois aspectos. O primeiro, ele nos coloca em nosso verdadeiro lugar, ou seja, nos mostra como ainda estamos no comecinho da espiral evolutiva. E por outro lado, é um incentivo a todos aqueles que sofrem, de que, se perseverarem, alcançarão um dia esses patamares mais elevados, nos quais o sofrimento será de todo dispensável. O livro ressalta a necessidade de superar o sofrimento como fez Jesus. Vejamos uma citação de Jung. O homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento, expulsando-o. O ocidental procura suprimi-lo com remédios, mas o sofrimento precisa ser superado, e o único meio de superá-lo é suportando-o. Aprendemos isso somente com ele, o Cristo crucificado. É interessante verificar o comparativo que Jung faz do oriental e do ocidental. Ele ainda conclui que ambos estão equivocados, pois é necessário suportar o sofrimento, o único meio de superá-lo. Ora, se vimos no slide anterior que o sofrimento é o mecanismo pelo qual se expressa e consolida o progresso intelecto-moral, suprimi-lo com remédios, como pretende o ocidental, acaso fosse possível, seria escapar dele, o que implicaria em não evoluirmos. Estagnaríamos, e a água estagnada, imediatista, interessa-lhe hoje, sem visão do porvir. Deus, dotado dessa visão do porvir, sabendo que preferiríamos a zona de conforto a curto prazo, que traria a estagnação, pensando no nosso bem a longo prazo, não deixaria isso ocorrer. Em resumo, ainda precisamos do sofrimento para literalmente nos empurrar. Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem.
Estamos na Terra para evoluir. E se o sofrimento é justamente o mecanismo para evoluirmos, superá-lo há de ser a única função da vida, única que nos será útil ao retornarmos à nossa verdadeira pátria, o mundo espiritual. Aproveitando que citamos Buda neste slide, destacamos que nos 4 primeiros capítulos deste livro, Joana de Ângeles faz uma abordagem comparativa entre os ensinamentos do cristianismo e do budismo acerca do sofrimento. Esse comparativo de Joana serve de alerta para nós, espíritas, de que o espiritismo não é o único que está com a verdade, uma vez que o budismo também tem muitos pontos positivos no intuito de convidar o homem ao autoconhecimento. Como bem anunciou Allan Kardec no Evangelho, o espiritismo não diz que fora do espiritismo não há salvação. Com esse comparativo, Joana reforça isso. O livro Plenitude ensina ainda que para que cesse o sofrimento, é necessário combater as causas, com o que dele nos libertaremos, atingindo assim a plenitude. Vamos esmiuçar um pouco mais esse comentário. Primeira parte da frase. Na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos, adiamentos. Mesmo quando alguma injunção premia o enfermo com uma súbita liberação, se a teoria não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática, sem conseguir a saúde real. Mesmo quando alguma circunstância premia o enfermo, portanto, com uma liberação repentina daquele sofrimento especificamente, se a causa não é enfrentada, outro sofrimento virá. Isso é algo lógico enquanto lemos, mas que, temos de confessar, nós esquecemos isso no dia a dia. Usemos o exemplo da torneira que quebrou. Se a água vem jorrando continuamente, é certo que podemos tomar medidas para drenar a água que vazou. Mas isso não acabará com o problema, só o adiará, pois o vazamento continuará. É necessário atuarmos na causa, que é a torneira quebrada, e não a pia cheia. Quero pedir licença a você, nesse momento, para um comentário pessoal. Acho muito bonito tudo que está sendo falado, mas como nós dissemos no vídeo introdutório, o intuito é aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, e não apenas decorarmos esses trechos de Joana de Ângeles. Então, não se apresse em chegar ao final da aula. Pause o vídeo. Pare para refletir em quais são as causas do sofrimento por que você esteja passando. O único meio de você removê-las. Sei que, se você está passando por alguma dificuldade, para você não está sendo fácil. Afinal, é uma dificuldade, ou melhor, a sua dificuldade, que talvez não é a do outro. O que para mim é fácil pode ser dificílimo para você, e vice-versa. Cada qual tem seu calcanhar de Aquiles. Então, não se importe com a crítica daqueles que te disserem que o sofrimento que você esteja sentindo é sem razão. Faça o oposto. Pense que ele tem razão, a sua evolução. Mas não fique só nisso. Esforce-se por encontrar meios de remover a causa. E persevere até lá, pois Deus sabe de seu esforço. Deus é o teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te soluções. Agora que você já refletiu, meu amigo, sigamos. Segunda parte da frase. O sofrimento, em face das injunções de amargura e dor de que se reveste, vem merecendo o mais amplo investimento histórico de que se tem notícia, objetivando-se a libertação dele e a plenitude da criatura. O sofrimento arrasta multidões nos dias atuais, e a libertação dele é a meta, por meio da superação do sofrimento, suportando como Cristo, momento em que o ser atinge o estado de plenitude, razão de ser do nome do livro que estamos estudando. Com essas considerações, encerramos a visão panorâmica desta obra. Esperamos ter conseguido instigá-lo não só a acompanhar as aulas, mas também a lê-lo oportunamente, a fim de também colher os ensinos diretamente da fonte. Até breve.